Bom, começando a gravar nossa aula a partir de agora. E hoje é direção defensiva. Oi? Só aperta. Ah, tá. Hoje começamos direção defensiva. Professor, o que é direção defensiva? É a forma de dirigir o veículo de maneira a empreender algumas técnicas de forma que você consiga minimizar ou até evitar o acidente. Caso aconteça, você vai minimizar as consequências do acidente, certo? A ideia é minimizar as consequências do acidente ou mesmo evitá-lo totalmente. É possível evitar um acidente? Bem, é possível sim evitar um acidente. Claro que é possível. Um homem sobe numa cadeira e depois se pendura no telhado para tentar consertar o telhado. Você olha de longe e pensa, vai dar merda, não é assim que a gente fala? Vai dar merda, cuidado, não sei o quê. Foi assim que, infelizmente, nós perdemos nosso querido apresentador de televisão, Gugu. Não foi? Gugu foi consertar alguma coisa tal e caiu dentro de casa e veio a óbito porque sofreu um traumatismo craniano grave, tá bom? Chamada não atendida de... Acho que algum aluno me ligou, meu Deus. E eu não sei quem foi. Deve ser algum problema aí para entrar, mas eu não consigo atendê-lo. Então, acaba que direção defensiva é isso. É a gente evitar a tragédia, evitar um acidente, porque o pior de tudo, gente, não é as multas, as infrações. O pior de tudo é um acidente, tá? Eu estava indo para uma... Foi um chamado, deixa eu interromper rapidinho aqui, foi uma ocorrência que tivemos lá numa região próxima. A colisão, carro versus moto. Carro versus moto é uma colisão que a gente espera uma gravidade mediana, uma gravidade de mediana para cima. E o veículo colidiu direto com a moto, a motocicleta bateu no capu e o motociclista entrou no veículo pelo para-brisa. Chegamos lá, encontramos o motociclista fora do local do acidente, porque movimentaram o motociclista, estava sem capacete. Encontramos ele na posição RAM, que é as pernas totalmente abertas, encostando o joelho, a parte externa do joelho, no chão. Isso é um sinal de que a pessoa não consegue ter tônus, ou ter movimento, ou conseguir movimentar a região das pernas. Ou seja, o paciente estava tetraplégico. O que seria a tetraplegia? A tetraplegia é quando a pessoa sofre um acidente que perde a conexão do cérebro com o corpo. E esse rapaz de 26 anos, que jogava bola e tudo mais, acabou vindo a óbito 6 meses depois. Por quê? Tetraplegia, que vai causar diversos problemas depois, né? Problema da mobilidade, ele não pode movimentar os braços, nem as pernas, somente a cabeça, talvez os ombros, mas isso é uma série de problemas, porque aí quem vai fazer xixi por ele, ou quem vai limpar ele quando ele fizer xixi? Quando ele fizer cocô, tem que ter fralda. Ah, mas isso mas aí ele está deitado ali, precisa mudar de posição de 2 em 2 horas. Quem vai ficar mudando a pessoa de posição de 2 em 2 horas? E se não muda de posição, abre uma ferida na região da bunda, 2 feridas, uma de cada lado. Se não muda de posição, abre feridas na região das costas, na região sacra, na região do calcanhar, e isso leva à infecção. E na maioria das vezes, as pessoas que ficam tetraplégicas morrem por infecção hospitalar ou infecção generalizada, ok? Enfim, para você ver que é uma cascada. O acidente muitas vezes não mata a pessoa naquele momento, mas pode matar aos poucos, certo? Pode matar aos poucos. Um grande impacto na cabeça pode sim gerar o rompimento da nossa coluna cervical, levando ao rompimento da nossa medula. Professor, o que é a medula? A medula é justamente, gente, um conjunto de cabos, de fios, que está levando informação do cérebro para o corpo. É como se você
tivesse com o disjuntor ali ligando a luz de sua casa, tem um disjuntor, você pode ligar e desligar a luz do quarto, ligar e desligar a luz da cozinha, beleza. Mas para você ligar e desligar, tem que ter uma conexão de um fio. Tem que ter fios ali interligando uma coisa e outra. Uma vez que esses fios são cortados ou danificados, não chega informação. A mesma coisa quando as pessoas ficam tetraplégicas. E a maioria das vezes que acontece isso é com o motociclista. Inclusive, hoje, o motocicleta ele lidera o ranking de acidente no Brasil, e por isso, gente, o acidente no Brasil, o IPVA da motocicleta, relativamente é mais caro do que o do carro, certo? Porque o motociclista ele acaba liderando. Então, direção defensiva é o quê? Eu quero evitar isso, certo? Eu quero evitar que chegue a esse ponto, porque o trânsito é perigoso, mata muito mais que a guerra. A guerra mata poucas pessoas em relação ao que mata o trânsito, a guerra mata muito pouco. Por exemplo, eu vou dar uma estimativa aqui, e vocês me digam a resposta que vocês acham que é a mais correta. Quem vocês acham que matou mais hoje no mundo? Quem vocês acham que mata mais? Que mata mais? O Covid, doenças respiratórias, doenças cardíacas ou o trânsito? O que é que vocês acham que estaria aí em primeiro lugar? O Trânsito. trânsito, com O certeza. Covid em primeiro. Em segundo, trânsito. Covid vem primeiro, em segundo, trânsito. Se for pela visão de antes, até um tempo atrás, acredito que a Covid estaria liderando. Mas como já está dado mais uma acalmada, assim, acho que o trânsito deve voltar para o ranking ali, para o primeiro lugar. Muito bom esse ponto de vista, Vanessa. Na verdade, antes da Covid, o trânsito já existia. Também, boa. Bom, vamos lá. Na verdade, a mídia veio a conhecer as estatísticas de morte recentemente, né? As estatísticas de morte a gente veio a conhecer recentemente, mas sempre houve essas estatísticas no mundo inteiro para quantificar o que mata mais, o que mata mais. Em um certo período da nossa vida, há uns 5 anos atrás, o que mais matava, há mais de 5 anos, uns 10 anos atrás, o que mais matava era o câncer. O câncer estava em primeiro lugar nas mortes. O Covid não chega nem perto às mortes causadas pelo câncer, com 9 milhões de mortes anuais. O Covid chegou, em média, a 2 milhões de mortes por ano. Né? E o câncer, em média, 9 a 10 milhões de mortes por ano no mundo inteiro. No mundo inteiro. E o que liderava ali do câncer seria o câncer de pele. Câncer de pele. São dados, infelizmente, que não são divulgados, a mídia não tem nenhuma intenção de divulgar, até porque os produtos que pagam a mídia causa câncer. A mídia, quem paga a mídia? McDonald's. Quem paga a mídia? Coca-Cola, Fanta, refrigerante, essas coisas que são grandes causadores aí de câncer. Eles não têm interesse nenhum em estar divulgando esse tipo de estatística, né? Então, o câncer estava em primeiro lugar. Passou-se os anos, nós gostamos de fast food, nós gostamos de pizza, de hambúrguer, de cerveja, e isso gera doenças cardiovasculares, ok? Coca-Cola também, Isaac, também. Enfim, refrigerantes em geral. Isaac quer tomar. Na verdade, qualquer coisa pode alterar a genética do nosso corpo, tá? Quando a gente usa em excesso. Não é uma coisa assim, tomei, né? Qualquer coisa, a exposição ao sol, coisas que a gente faz em excesso, de forma. E também, às vezes, a predisposição, muitas outras coisas, tá? Mas aí, a gente tem, hoje, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar. O câncer já caiu do ranking de primeiro lugar. Agora, o que mais mata são as doenças cardiovasculares. O que é isso, professor? O colesterol elevado, é a pressão alta, AVC, infarto, embolia pulmonar,
tromboembolismo venoso profundo, que é o TVP, chama de TVP. Uma série de doenças, a diabetes mellitus, que é secundário à diabetes, que é o excesso de açúcar aí, que vai dando problemas no pâncreas. Com o tempo, a pessoa pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares por causa do diabetes e morrer por doenças cardiovasculares. Enfim, hoje nós temos uma média de 9 milhões de pessoas no mundo que morrem por doenças cardiovasculares, tá bom? Em média isso aí. Existe um cardiômetro na Sociedade Brasileira de Cardiologia que afere as mortes no Brasil por doenças cardiovasculares, e você vê na íntegra, a cada momento, que está morrendo uma pessoa por doença cardiovascular. Por outro lado, em segundo lugar, nós temos, sim, as doenças respiratórias. As doenças respiratórias não envolvem somente... Não, as doenças respiratórias é primeiro para a criança. Primeiramente para a criança. O câncer está em segundo lugar. Crianças geralmente são doenças respiratórias que matam, é a primeira causa de morte. E em terceiro lugar, aí sim nós temos as doenças respiratórias, que são o quê? Pneumonia, aí entra o Covid, entra diversos fatores, tá bom? Não é só o Covid, entra a pneumonia, algumas gripes, que na realidade sempre matou, em média, 600.000 pessoas morriam por causa de virose anualmente, sendo essas idosas e com problemas de saúde. Então, a questão da virose em si, ela pode sim causar morte dependendo do sistema imunológico de cada um de nós, tá bom? Às vezes a pessoa é autoimune, tem um problema, tipo um problema como AIDS. A pessoa não pode, se tiver com o sistema de defesa muito rebaixado, adquirir uma virose. Pode vir a óbito por causa disso. Enfim, e em quarto lugar, aí sim nós temos os traumas. O trânsito mata hoje, que é o trauma, né, em média de 5 a 7 milhões de pessoas no mundo. 5 a 7 milhões de pessoas morrem por causa de trânsito. A maioria dessas pessoas, a esmagadora maioria dessas pessoas, são de 12 anos de idade até 30 anos de idade. De 12 a 30 anos de idade, a esmagadora maioria são jovens, que morrem por conta do trauma, que, claro, o trauma não é só o trânsito. Aí vem o tiro, a faca, o bloco, a pedrada, a paulada, a murrada e o trânsito no meio de todos esses aí, tá? A violência urbana e o trânsito. Aí é que entra a nossa questão da direção defensiva. Você toma medicação para pressão, você vai no médico e faz preventivo, você faz mamografia prevenindo possivelmente alguma coisa, algum cisto, algo que você está monitorando para que não evolua de uma forma negativa. Você está ali, faz uma punção, ou é um homem, vai ali, faz um exame, né, para analisar como é que está a próstata. Enfim, a gente se cuida, a gente tenta se cuidar. Colocou a máscara em época de pandemia, é isso, tem que se cuidar mesmo. Porque a vida da gente é um sopro. Escorregou, bateu a cabeça, já tem a possibilidade de morrer. Somos frágeis demais, certo? Aí você pega o carro e liga o carro. Será que a gente não vai ter que ter proteção também? Diante de tantas estatísticas de morte? O trânsito também é considerado como uma doença, certo? Igual ao câncer. O câncer é considerado... Isso não sou eu que estou falando. A Organização Mundial da Saúde destaca que o trânsito é uma doença. O trânsito somente não. O trânsito é a violência urbana. Tem que ter prevenção. Se você entra no carro e vai ligar a chave do seu veículo, tem que pensar primeiro na prevenção, para você não se ferir, não ter a possibilidade de morrer e nem ferir a outros. Vamos analisar aqui agora um vídeo. Esse é um vídeo que possivelmente vocês vão lembrar, conhece o cantor, mas a gente vai analisar o acidente envolvendo Cristiano Araújo.
É um vídeo de 9 minutos e 56 segundos. Vamos analisar cada etapa do acidente. E daí a gente vai conversar em cima do que realmente aconteceu e a opinião de cada um de vocês. Tá bom? Vocês estão vendo a tela aqui, gente? Conseguem ver a tela? Sim. Pronto. Eu vou soltar aqui para testar de novo o áudio. Para você ver se vocês ouvem o áudio direitinho. Áudio ok? Sim. Ok. Vou desligar só os microfones para a gente não atrapalhar aqui. E pronto. Do sertanejo, como Leonardo, Jorge. Dá um pausa aqui que está travando. Esse vídeo está travando. Deixa eu ver se eu consigo Passar. Bom, então, de acordo com o que nós vimos aí do acidente, envolvendo o cantor e sua namorada, seu empresário, Cristiano Araújo, o que nós podemos comentar? Primeira situação aí, o que é que aconteceu? O que foi que houve nesse acidente que nós conseguimos observar aí? A troca de rodas, Imprudência, né? troca de rodas. Sim, sim, Noemi. Falta do cinto também. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Quantas vítimas houve nesse acidente? Duas. Quantas Duas vítimas. vítimas? Quantas vítimas ao total? O total. 4. 4. Beleza. Quantas vítimas fatais houve no acidente? 2. 2. E o que houve com as outras 2 vítimas? Teve as costelas fraturadas e o outro com a cara coisada, lesionada. Muito bem. Demorou muito tempo no hospital? Eles ficaram internados, UTI? Ou foram logo liberados? De acordo com a reportagem. Acho que foi rápido. Foram logo liberados. Foi rapidinho, né? Então, é contraditória essa situação, assim, né? Se a gente olhar de longe, 2 gravíssimas, uma foi a óbito no local e o outro ainda chegou a ser socorrido, no caso de Cristiano Araújo, e 2 vítimas com ferimentos leves. Que coisa, né? Bem, tudo bem. Vamos continuar nosso raciocínio nessa triste história aí, envolvendo esse cantor sertanejo muito famoso. Desliga isso aí, Miriam. Vem olhar esse feijão aqui, ó. Desliga isso aí. Olha o feijão aí rapidinho, viu? Se queimar, já sabe, tem problema. Legal. Que horas aconteceu o acidente, gente? Na madrugada. Na madrugada. Então vamos começar a analisar isso aqui. Na madrugada. Bom, vocês acham que é melhor dirigir durante o dia ou durante a noite? Durante o dia. Com certeza. Durante o dia. Beleza. Quais são os riscos de dirigir à noite, gente? O que tem à noite que é um problema para nós quando estamos dirigindo? Excesso de cansaço, sono. Cansaço. A pista que não é, dependendo da pista, não é iluminada, né? Que não tem a visão total, completa. Muito bem. Muito bem. E os outros carros que vêm contra nós? O que acontece com esses outros carros? Às vezes encandeia, né? A visão da gente, dependendo da luz que ele estiver vindo. Muito bem, muito bem. Então, podemos dizer que é mais perigoso dirigir à noite do que de dia.
Podemos falar isso então, né? Então, podemos falar isso. Bom, dirigir à noite é uma das condições adversas. Dirigir à noite é uma condição adversa. O que é condição adversa, professor, em direção defensiva? Condição adversa são tudo aquilo que vai contra a sua direção segura. Aquilo que tem a possibilidade de causar um acidente é uma condição adversa. Então, se tiver entre escolher de dirigir à noite ou de dia, a gente dirige de dia. Se tiver de escolher dirigir com a pista seca do que com a pista molhada chovendo, melhor dirigir com a pista seca, porque a chuva também é uma condição adversa. Para a nossa prova, vamos fazer o seguinte, vamos nomear algumas condições adversas que existem, certo? Em média são 8. Nós temos condição adversa de iluminação, que é essa questão da noite, quem está vendo, baixa iluminação, ok? Condição adversa de tempo, que é chuva. Condição adversa de vias, muitas curvas, subida íngreme, descida íngreme. Condição adversa de veículos, quando nesse caso aí vocês observaram, falaram da roda e tudo mais, essas coisas podem causar acidentes se não tiver uma boa manutenção. Condição adversa de trânsito, com muito carro, muita bicicleta, muito pedestre, existe ali um risco de colisão, a gente vai falar disso. Condição adversa de carga, passageiro. Carga mal amarrada, passageiro em excesso. E no caso de condição adversa de condutor, é quando justamente o fator humano está envolvido. De quem é a responsabilidade do passageiro que está atrás usar o cinto? É do passageiro ou do motorista? Do motorista. Mas por que é do motorista? Dos dois, professor. Dos Porque dois? está na direção. Na direção. Motorista, porque ele que é o Ele está na responsável pela direção. Muito bem. A responsabilidade é do condutor, do motorista. Então, se você é motorista, passageiro entrou no fundo, você não ouviu o clique do cinto e foi embora e possivelmente for abordado em uma blitz da Polícia Militar, a multa vai para você como condutor infrator ou vai para o passageiro? O motorista. Com certeza. Muito bem. Motorista. Perfeito, então. Bom, assim, a responsabilidade do cinto, tanto do dianteiro quanto do traseiro, é do condutor. Coloque o cinto, se você não colocar, eu não saio. Realmente, essa era uma situação de patrão para funcionário, mas independente de qualquer coisa, você é responsável pelaquela vida. Ah, mas eu sou funcionário, tá? O responsável é você. Seja um condutor exemplar, independente. Bom, estamos vendo aqui, vou passar aqui adiante. A estrada era o problema? Como é que era a estrada no acidente? Tinha curva, não tinha? Era reta? Era uma reta bem sinalizada, pista boa. Pista boa. Tava chovendo? Será? Não. Não estava chovendo. A pista seca, né? Pista seca, beleza. Vamos para o problema agora, que analisado pelos peritos, né? Analisado aí pelos peritos. O pneu estourou? Houve estouro do pneu? Não. Isso foi alegado lá pelo condutor, né? Mas não houve estouro do pneu. E qual foi o problema envolvido a roda, gente? As soldas que estavam numa roda. E também Várias soldas na roda. do mesmo carro, né? Certo. A irregularidade dos pneus para o veículo. A roda não era compatível com aquele veículo, pode ser também. Bom, então me diz uma coisa. A roda, assim, em alta velocidade, pode influenciar em um acidente? Acredito que sim, né? Sim. Então, além da roda, a gente tem um outro problema. Vocês acham que a velocidade desse condutor estava tranquila, estava normal, estava em excesso? Estava em excesso.
né? Como é que a gente... Oi. Na reportagem Ele perdeu a fala sobre direção. velocidade, eu não lembro. A reportagem, na verdade, a reportagem, ela diz que tem uma caixa preta e tudo mais, e que não foi aberta ainda para saber exatamente a velocidade. Porém, quando visualizamos o estrago do veículo, será que deixa dúvida quanto à velocidade? Não. Com certeza não. Eles iam em alta velocidade, né? Para ter uma Beleza. tragédia dessa. Exatamente. O veículo podia chegar até 200 km por hora, segundo o fabricante. Na verdade, aí a gente tem uma somatória de... Ô, professor, eu tenho E uma outra, se ele tivesse na velocidade boa, você falou que... Você falou não, né? Existe a velocidade máxima em rodovias que é 110, né? Para carro pequeno. E por que que os fabricantes fazem carro com velocidade até 200 por hora? Não é uma contradição um negócio desse, não? Com certeza, é uma contradição, com certeza. Mas para chamar a atenção, para dizer que a potência do motor é muito boa, isso chama a atenção do consumidor. A ideia é essa, é vender. E vender, eles não querem saber se vai ter acidente ou não, quer saber de vender. A questão é vender. outra coisa também, se eu tivesse uma velocidade boa, o Zaiberg teria dado conta. Verdade, verdade. Se a velocidade tivesse boa, mesmo ele sem cinto, era capaz até que sobrevivesse, né? Tivesse ali 80, 90, né? Mas como é motorista de cantor, tá saindo de uma festa, vai para outra. Mas, enfim, não justifica. Não justifica, né, gente? Então, a gente tem vários problemas aqui, podemos começar a numerá-los. Começar a numerá-los os problemas. Nós tivemos problema número 1, iluminação. Qual foi o problema número 1? Dirigiam à noite, né? Dirigir à Na noite. madrugada, já não tinha... Beleza. Problema número 2. Questão da velocidade. Problema número 3 foi a questão da roda. E o que o laudo constatou em relação à morte de Cristiano Araújo? Porque definitivamente ele e a namorada veio a óbito. Sem cinto de segurança. Estava sem cinto. Sem cinto de segurança. Gente, isso é comum acontecer no banco traseiro? É comum no dia a dia as pessoas não usarem o cinto de segurança? Ou é uma coisa rara? Dificilmente acontece. Acontece sempre, na maioria. É comum, né, no caso. Como que vocês, futuros motoristas habilitados, pretendem agir diante de uma circunstância como essa, caso as pessoas do Banco do Fundo não coloquem o cinto? Segue tranquilamente? Só sair após todos estiver usando o cinto, né? Aqui em casa Para o carro e ordena que use o cinto. Quando a gente entra, muito bem. Já todo mundo já coloca o cinto. Muito bem. Agora, nós temos a mania de pelo menos em casa, né? Vai ali, mas assim, em BR para viagem, a gente sempre exige, né? Mas fazemos o errado quando dentro da cidade, muitas vezes. Não usa. Entendi. É porque para acontecer um acidente, você fala, não, vou bem aqui na padaria. É bem ali que acontece, né, professor? Você tá verdade. É igual aqui em casa, entrou no carro, todo mundo já põe o cinto, porque ninguém sabe. Ao sair do seu portão, pode passar um na rua, bater no seu carro, né? E ali não acontece tragédia, por quê? Estava sem cinto. É verdade, é verdade. Tem que ter hábito de já entrar. Eu mesmo tenho esse hábito. Já entrei, a primeira coisa. Às vezes eu saio com as minhas irmãs lá, Ave Maria, tá com medo de quê? Eu falei, não, minha filha, se você não quiser usar o cinto, não usa não, mas que eu uso, eu uso. É verdade. Carona, a primeira coisa que eu faço é usar o cinto. E não é medo, é proteção, normal, proteção. Bom, vocês abordaram muito bem o tema, estão de parabéns, tá bom? Todos estão de parabéns. E aí a gente já aprendeu essa lição, uma lição infeliz, né? Envolvendo um ídolo.
A gente ficou chocado com a notícia. Quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica chocado. Eu uso por trauma. Aconteceu, foi alguma coisa? Foi, Milena? Me explica aí. Já aconteceu, foi com você? É isso aí. Coca-Cola. Eu lembro que eu Rapaz. tava indo na caixa e daí ele pegou a Estrada das Oliveiras e começou, tipo assim, ele tava acordado. Só que ao mesmo tempo ele tava dormindo. E eu tava conversando com ele, ele tava respondendo. E daí ele começou a fazer a curva fechada, e aí vinha outro carro. Aí eu comecei a gritar, meu tio, olha o carro, meu tio, olha o carro. E tipo, eu gritava e ele não respondia. Aí do nada eu só vi bateu de vez. Aí ele acordou desesperado, doido lá. O outro cara já veio logo Nossa. perguntando se ele tinha habilitação, como é que ia fazer, ia chamar Sutran, não sei o quê. Aí eu tive que manter o controle nessa. Eu respirei e falei, não, calma, a gente vai resolver. Pode botar seu carro no conserto que a gente paga. E tipo, eu já desci perguntando se ele tava bem, se o homem tava bem, e ele não teve reação. Ele foi olhar o carro dele e deixou o homem lá, brigando comigo Meu sozinho. Deus do céu. Que coisa, viu, velho? Quer dizer, se vocês estão sem cinto, tava com cinto vocês? Eu não tava, porque a gente tava dentro da cidade. Ixi, poderia ser grave, hein? E o cochilou no volante, essa questão de cochilar no volante é problema puro, é uma coisa que às vezes a gente E dirige com som. tempos antes, na verdade, ele capotou o carro, vindo de lá do interior pra cá. Cochilando também. Olha, mas o homem dorme, viu, rapaz? Que desgrama é essa, rapaz? É verdade, muito bem. Ele tá igual criança, né? Criança tá enjoando, você bota no carro, já dorme logo. Já dorme, é mesmo, é mesmo. Ele tá do mesmo jeito. Mas pelo menos você agora coloca o cinto sempre. Parabéns, parabéns. Na verdade, é como dona Juscelene falou, acho que foi dona Juscelene ou foi dona Normeide, que é hábito. Cinto de segurança é uma questão de hábito. Quando a gente acorda, a gente tem hábitos. Quando a gente... os hábitos podem ser bons, mas podem ser ruins também, tá? Os hábitos têm dois lados da coisa. Tem hábitos bons e tem hábitos ruins. Para falar de hábito, inclusive o uso do cinto de segurança é um deles, é um automatismo, é o seguinte, você pensa assim, ó, uma história de um delegado que ele tinha seu hábito de ir todos os dias para a delegacia, pegava lá o carro com a criança, deixava sua esposa, a criança em casa. Quando ele voltou, a esposa falou assim, leva, por favor, o meu filho ali na creche, leva lá na creche, isso era pela manhã, e nosso filho na creche, e depois você vai para o seu trabalho. Isso ele foi, saiu, seguiu viagem. Quando ele chegou em casa, quando ele chegou no trabalho, melhor dizendo, que deu meio-dia, que ele lembrou que tinha que pegar a criança na creche, ele aí lembrou que não tinha deixado a criança na creche. Na realidade, a criança ficou dentro do carro, e aí quando ele correu, abriu o carro desesperadamente, a criança, infelizmente, já tinha morrido asfixiada e queimada por conta do sol, dentro do veículo, trancada. Em realidade, isso foi por conta do quê? Será que ele quis fazer isso? Ah, mas ele esqueceu justo da criança? Por que ele esqueceu do filho? Tinha, né? Ele não tinha o hábito de levar, só ir buscar. No caso, pela história aí. Exatamente. Então, assim, os hábitos podem ser bons ou podem ser ruins. Ok? Podem ser bons ou podem ser ruins. Hábitos bons, quando a gente está dirigindo o veículo, colocar o cinto de segurança, o fato de você pegar a mão direita, botar em cima do ombro esquerdo, puxar e travar aqui na cintura, é um hábito. Mão direita em cima do ombro esquerdo, puxa, trava. Mão direita em cima do ombro esquerdo, puxa, trava. Vai chegar um momento que você vai botar o cinto e nem vai perceber. Você, eu saí sem cinto. Quando você olha, não, já estou com cinto. Entendeu? Vai chegar um momento que você vai colocar o cinto e não vai perceber que já colocou o cinto. Ou vai chegar um momento que você vai estar sem cinto e vai sentir que falta alguma coisa.
Eu acho que eu estou me sentindo algum... eu sinto. Então, tudo isso é uma questão de hábito. Não adianta a gente passar, por exemplo, pela polícia militar, pelo Sutrans, coloca o cinto e tira. Mas o cinto vai servir para quê para a polícia? O cinto é para a polícia? Será que o cinto serve para a polícia? Tem gente, professor, que Não, pega é até pro quando condutor, né? aqueles carros tem um sensor do cinto, pega o cinto, passa por trás das costas assim e bota só para desativar o Verdade. sensor. Verdade, Milena. Você falou tudo agora. Eu conheci, inclusive, colegas que cometem esse erro horrível. Ter um sensor ficar pitando, né? E é uma coisa boa, era para ser uma coisa boa. Era para ser uma coisa boa. O sensor apitou é só para lembrar. Um outro hábito ruim que acontece quem tem criança, às vezes a criança dá birra, não quer ficar no banco de trás, não quer ficar na cadeirinha, e aí a gente acaba cedendo, assim, mas se você insistir, até para a própria criança vira um hábito e fica tudo normal, mas aí a gente não quer insistir, pega a criança, põe no banco da frente, ou vai para o banco de trás e tira do bebê conforto, né? Verdade. O hábito realmente é uma coisa que a gente precisa treinar para que ele venha e não... É mesmo, verdade. Muito bom, muito bom. Se a gente não, por exemplo, não acostumar a criança desde pequenininha a comer uma fruta, um legumes, uma verdura, ela não vai comer, porque é ruim, né? Ela não vai acostumar o paladar. E isso tudo vai requerer uma certa frequência. O hábito requer uma frequência, porque o nosso cérebro tem uma, uma coisa boa que é o automatismo. Tem uma hora que a gente fica no piloto automático. Vai ter uma hora que a gente vai ficar no automático. E para a gente vai ser normal fazer as coisas do dia a dia de forma natural e normal. Bem, então já vimos algumas questões envolvidas na direção defensiva, o que realmente viria a ser, tá? Através dessa questão desse acidente, infelizmente esse acidente envolvendo o nosso cantor Cristiano Araújo, muito embora, quantos de nós não perdemos familiares, amigos ou conhecidos no trânsito? Essa é uma história de um cantor conhecido. Mas quantos de nós não perdemos um amigo, um familiar, um conhecido, ou pelo menos alguém que nós conhecemos, ou um amigo, ou um parente, ou nós mesmos, como no caso de Milena, pode ter sofrido um acidente? Tá? Alguém aqui na sala já sofreu algum acidente assim grave que precisou ser hospitalizado? Ou alguém da família? Não? Grave não, mas eu não Graças a tenho Deus, na minha habilitação família, não. Graças a Deus. E eu estou fazendo agora a habilitação por causa de um incidente que aconteceu É isso aí? há tempo atrás, né? Eu estava passando, mesmo sem habilitação, eu dirijo aqui na cidade. E eu passando no farol, e o rapaz com uma carreta só com um cavalinho, ele não percebeu que o farol estava fechado, estava aberto para mim e fechado para ele. E ele avançou o sinal e bateu no meu carro e arregaçou a frente do carro. Agora, não tem nem 20 dias que isso aconteceu. Aí isso foi no sábado. E aí ele parou e a gente conversou, ele estava com muito assim, com cheiro de cachaça muito forte. Eu ainda chamei a Sutran, porém, eu errada sem habilitação, né? Não pude fazer nada, eu fiquei com raiva. Eu falei, pois agora eu vou tirar a habilitação, porque se acontecer de novo, eu fiquei com raiva do homem, ele ia sair de lá preso, porque eu ia exigir o teste do bafômetro, e aí ele já tinha, né, 2 processos aí, por ter avançado o sinal e por estar embriagado. Né? E aí o que aconteceu? Eu acabei não fazendo nada. A gente saiu, eu não registrei o BO e acabou. E a gente ficou com Entendi. Não, a Sutran não foi acionada por conta da... Foi. Eles foram lá, para você ver como a coisa no Brasil é feia, né? Eles foram lá e eles mesmos foi que me incentivaram. Olha, é melhor você não registrar, porque você não tem habilitação. Vai ser um processo para o seu esposo, que o carro está no nome do meu esposo.
Mas peraí, mas vai seu esposo ser... estava no local? Não, Ah, eu então estava não é ter processo com nenhum, a prima, também não é tinha só infração de habilitação, mas eu trânsito. estava dirigindo. Não, mas aí é o seguinte, vamos lá. Se Não, vocês mas ele como dono do carro e deixando eu dirigir, ele está metendo crime, ele não Não, pode, né? não, não, Ele veja é o bem. dono do carro. O crime, muito bem. Essa é uma coisa boa a ser abordada, tá, dona Márcia? Para que a gente esteja ciência. Quando vai configurar um crime de trânsito, vocês estarem dirigindo sem habilitação. Se, por acaso, o carro estiver no nome de uma outra pessoa e essa outra pessoa estiver presente no local, estiver dentro do veículo, isso configura entregar a direção a alguém não habilitado e isso é crime de trânsito. A pessoa tem que ser conduzido para a delegacia, porque é sim um crime de trânsito. Porém, se o condutor não estiver presente, se o dono do veículo não está presente no local, isso é uma infração de trânsito gravíssima pelo fato da pessoa não possuir habilitação, retém o veículo até que se providencie um outro condutor habilitado e retire o veículo do local e pronto. Ponto final. Tá? Se caso a pessoa estiver presente, aí sim configura entregar a direção a alguém não habilitado. Tá bom? Na verdade, as pessoas se equivocam nessa questão, porque isso é algo orientado pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para configurar o crime de trânsito, o dono do carro tem que estar presente. Como ele não estava, era só uma infração. Então, o pessoal da Sutrans, os daqui eles estão mal informados. Está muito mal informado mesmo, porque o delegado não ia poder de jeito nenhum. Ele Professor. falou isso, né? E aí a gente foi embora, não registrou nada e acabou. Você se feriu? Não. Alguém não, se feriu do outro carro? Não, o cavalinho só pegou a roda de trás, pegou no para-choque e aí arrancou ele inteiro. Mas tem quanto tempo isso? Tem quanto tempo? Tem uns 20 dias. Mas você está em tempo ainda de registrar a ocorrência, viu? Você pode registrar a ocorrência. Se você quiser, você pode registrar. A ocorrência não é algo que tem que ser... Se não teve vítima, eu acho que vocês têm em média uns 6 meses para registrar a ocorrência, ou até mais. Não, você tem mais. Para registrar a ocorrência de trânsito sem vítima. Tá bom? A gente fez acordo para o cara pagar, né, a despesa, mas muito alta, ele disse que não tem condição, aí meu marido acabou arrumando o carro. Olha aí. É um problema. Dos males, o melhor. Isso levou você a tirar a habilitação. Foi, porque eu venho resistindo há anos. Não é? O susto levou você sabe de uma, sabe do que mais, não vou passar mais por esse vexame, estou dirigindo, não é? A melhor coisa é você estar com a razão e poder reivindicá-la, né? Reivindicar isso, né? Eu me senti péssima. Poxa, o cara, ele totalmente errado, mas e eu? Errada também, né? Porque eu tenho habilitação. Mas no caso dele... A Sutrans daqui é assim, não está habilitado, já está errado. O outro pode estar errado tanto que for, mas o errado é só você. Na verdade, não é só... Paga tudo porque não está habilitado, né? Não é só o Sutrans daí, não. Aí é uma coisa em que é uma visão geral de todos os órgãos fiscalizatórios, acaba que bota isso na cabeça, né? E quem bate no fundo é errado, está sem habilitação está errado. E não é bem assim, né? Para se julgar se alguém está certo ou errado, imagine, o juiz pega uma causa, alguém realmente matou, tem testemunha, tem câmera provando que alguém assassinou, mostrando, evidenciando o rosto da pessoa, a pessoa vai com o advogado de defesa e não fica preso. Por que será que ele não fica preso? Por que será que ele não fica preso? E aí... Porque tem emprego fixo, residência.
Então, existe uma O Brasil série... é demais, viu? Uma série de fatores. O juiz vai ter que analisar tudo, testemunha, não sei o quê, se foi legítima defesa, se realmente foi ele, a perícia nas câmeras. Não é uma coisa assim rápida. A gente tem um costume de fazer um julgamento prévio muito rápido das situações e acaba se equivocando, né? E, às vezes, um processo demora anos para poder se elucidar. Enfim, o que nós queremos... Enfim, mas assim, aí você analisando essa minha situação, como é caótico o trânsito no Brasil, né? Eu errada. Primeiro, meu esposo errado, deixa eu dirigir sem habilitação. Eu errada porque dirijo sem habilitação. O rapaz errado porque estava dirigindo, bebendo e ainda avançou o sinal. Ele não teve atenção. Aí vem o pessoal da lei, não me informa direito, né, como proceder, me engana, dizendo que meu marido ia ser processado se eu abrisse o BO. Então, assim, tudo errado, né? Jesus. Mas aí tem que ver se tinha amizade política e tal da outra pessoa, que esses fatores... Nós dois desconhecidos deles. O outro rapaz, o senhor que me bateu, também não conhecia ele. Acho que ele estava com preguiça de preencher. Enfim, né? Bom, de forma correta, deveria sim ser feita a ocorrência. O etilômetro, como houve um acidente, tem que ser feito o teste do bafômetro, sim, se tiver a suspeita de que a pessoa está embriagada, para poder tirar de circulação aquela pessoa que está bebendo. Se porventura fosse constatado que você estava sem habilitação, logicamente tinha que ter infração de trânsito. Se o dono do veículo não está presente, não vai configurar crime, sim infração gravíssima com retenção do veículo. Seu veículo ia ficar retido até que chegasse um condutor habilitado. No caso do outro condutor, se ele soprasse o etilômetro e desse 0,05 até 0,030, era infração de trânsito. Passasse de 0,34 era crime de trânsito, ele tinha que ser conduzido direto para a delegacia e ali o delegado, que é a autoridade policial, iria decidir acerca da situação. Tá bom? Assim que deveriam ocorrer as coisas, as ocorrências teriam que ser feitas sim, teriam que ser feitas, independente de você não ter habilitação ou ter. E o fato também deles não fazerem habilitação, eles cometem um crime administrativo, o agente de trânsito, eles não fazerem a ocorrência, eles cometem um crime administrativo, por mais que ele queira, entre aspas, te ajudar. Muita coisa está envolvida, né? Muita coisa está envolvida. Bom, então é importante sim se habilitar, porque aí vocês... Olha como o conhecimento já abre a mente de vocês, tá bom? Como condutor, como futuros condutores. Não é assim, não é somente o fato de ter o documento da habilitação, mas o conhecimento sobre as circunstâncias nos ajuda também, né? Nos ajuda de diversas formas. Ok. Vamos passar agora para o próximo assunto. Só vou lembrar das condições adversas. Vamos lá. Iluminação, tempo, vias, trânsito, veículos, cargas, passageiros e condutor. Hoje, vamos falar somente das condições adversas de iluminação, tempo, via, trânsito e veículo. Na próxima aula, vamos abordar cargas, passageiros e condutor, que é o principal. Vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê? Deixa eu apagar aqui. Me diz se eu estou compartilhando com vocês. Não estou compartilhando. Um tema que cai na prova e tem muito que a ver com condição adversa de tempo. Choveu, entramos na possibilidade dessa condição adversa aí. Cai na prova? Cai, professor. Cai na prova. Cai sim. Tá bom? Portanto, vamos dar uma certa atenção a isso aí. E já já vamos saber aí. Deixa eu ver. Vamos a respeito. Tá na tela aí, gente? Tá. Beleza. Vou voltar aqui.
ligou o motor, viu? Peraí, deixa eu desligar meu áudio aqui. Choveu? Então cuidado. Asfalto escorregadio é uma armadilha. Para que você veja o perigo, colocamos a super câmera na pista e chamamos o nosso piloto de testes para nos ajudar nessa. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas de repente... Em dias de chuva, formam-se muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorrer sobre essa superfície de água. Isso é a aquaplanagem. Nesta pista de... criamos o cenário que mais favorece a aquaplanagem. Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva. Essa pista aqui atrás, ela representa... Eu só dei uma pausa aqui porque ele falou uma coisa que cai na prova. Eu vou só voltar para que vocês não esqueçam a definição de aquaplanagem, tá bom, gente? O que é aquaplanagem? O piloto aí, César Mani, que é um piloto, é um profissional incrível, ele vai falar sobre o que é aquaplanagem. Isso cai na prova. E a resposta é essa aí, ó. Em dias de chuva, formam muitas poças d'água. Se você abusar da velocidade, o pneu ele perde o atrito com o piso e ele vai escorregar sobre essa superfície de água. O vídeo está travando, professor. A aquaplanagem é quando o pneu perde o atrito com não sei o que lá. Você entendeu? Com o solo, muito bem, muito bem. Com pneu perde atrito com o solo. Eu não consigo mostrar o vídeo para vocês bonitinho, só se eu enviar para vocês e vocês assistirem, entendeu? Porque aqui no compartilhamento é horrível, trava. Ele costuma travar. Professor. Oi. Aí naquela prova do simulado, tinha essa pergunta aí, eu marquei certo. Marcou certa? Muito bem, muito bem. Envia o link desse vídeo no WhatsApp para nós assistir. Eu envio sim, envio. Envio agora. Peraí que eu envio. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu terminar com ela aqui. Que eu te dou. Nesta pista de... Solo, eu até... favorece a aquaplanagem. Deixa eu parar com Isso nas estradas é um perigo em dias de chuva. Essa pista aqui atrás, ela representa uma chuva muito intensa, quando você tem um volume de água bastante expressivo na pista. Observaram que a 70 km por hora é o suficiente para passar com total segurança. Vamos lá. A ideia é passar a uma velocidade compatível com esse volume de água. Não aquaplanou, o carro responde ao comando da direção. Agora, aumentando a velocidade para 90 km por hora nas mesmas condições, acontece a aquaplanagem. Olha só, ó. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora, eu estou sobre a superfície da água patinando. O teu carro virou um barco, só que sem leme. Nem tudo está perdido. O motorista só não pode cair em desespero. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover e você estiver na estrada, esses conselhos serão valiosos. Uma dica bem legal é você, mantendo distância do carro que segue à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Se aquele rastro fechar rápido, é sinal de muita água na pista. Tire o pé, senão você vai... Saúde! Ai. Covid, lá ele. Bom, o que é aquaplanagem? O que é aquaplanagem? É quando o pneu entra em atrito com o solo. Quando ele ganha ou perde o atrito? Perde o atrito, muito bem. O que é que vai fazer com que o pneu perca o atrito com o solo na aquaplanagem? A velocidade? Quando a pista estiver molhada é uma das coisas e a pista molhada é outra coisa. É a combinação da velocidade com a pista
Diga, José. Molhada. Molhada. Muito bem. Ok. Então, é uma combinação. Quando estiver chovendo, o que nós temos que fazer para o nosso veículo não aquaplanar? Tomar distância do veículo da frente e diminuir a velocidade. Distância do veículo da frente, diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade. Muito bom, muito bom. E se o carro aquaplanar, perdeu o contato com o solo, o carro está aquaplanando, você gira o volante para um lado para o outro, o que não podemos fazer e o que devemos fazer? Firmar a direção. Firmar a direção, muito bem. E o que é que de jeito nenhum podemos fazer quando o veículo aquaplana? Não virar o volante. Frear bruscamente, não virar o volante. Isso aí. Porque senão, quando ele recuperar o contato com o solo, ele pode capotar. Com o risco de derrapar. Derrapar. Muito bem, muito bem. Estamos especialistas já em aquaplanagem, certo? Direção defensiva, a gente está jogando duro, ninguém segura a gente mais em direção defensiva. Agora a gente está mandando na parada. Vamos a alguns acidentes aqui e vamos identificar os reais problemas. Deixa eu botar aqui. Hoje é o até via, ok. Essa é a aquaplanagem de tempo, tá, gente? Essa é a aquaplanagem de tempo. Deixa eu ver. Bom, continuando com a questão de tempo, condição adversa de tempo, vamos verificar agora uma outra situação. A gente fala de aquaplanagem, mas quando o veículo tem uma lâmina d'água. Na realidade, não precisa muita água para o veículo aquaplanar, não. Mas, porém, quando nós temos muita água, aí o negócio é diferente. Quando tem muita água, o negócio é diferente. Principalmente quando a água passa da altura da calçada. Existem alguns riscos e esse vídeo que veremos agora vai mostrar um deles. Vamos lá. É verdade, mas dá para a gente entender pelo menos. Vai lá, vai lá. Cadê o gol? Quem começou a afundar? Ainda bem que você pulou fora do carro, velho. Engoliu o carro inteiro. Eita! Vai mesmo, vai demorar essa porta agora aqui, ó. Não, tem não.
Coronel pra cá, ó. Então, qual o perigo que existe em alagamentos? Buracos. Buracos. Bem, Desabamento. sim, também. Nesse caso específico aí, a gente, por mais que você conheça a pista, mas você não sabe se tem alguma boca de lobo, se estourou, se tem algum problema na encanação, enfim. Passou do meio-fio, é o que você tem que saber. Eu preciso parar, eu não posso prosseguir, preciso buscar um outro caminho. Eu não posso prosseguir se passou do meio-fio a água. Até o meio-fio, subentende-se que dá para você ir, porque à medida que o pneu vai seguindo, você consegue ali, mas ainda assim é arriscado. Ainda assim é arriscado, tá? Passar por alagamentos é um perigo escondido embaixo da água. A gente não sabe os perigos que a água pode esconder. Para perder o carro todinho aí, coitado. Coitado. E o menino fica dando risada. Pobre coitado. O cara dando risada a cara do rapaz. Meu Deus do céu. Bom, abordamos a primeira etapa abordada da aula de hoje. Muito bem, perfeito. Vamos para um leve break, um cafezinho, pior que o seu José já está comendo, não vou nem liberar mais. Nossa, e vem cá, o feijão já está pronto? Teve um que estava fazendo feijão aí. E aí eu não sei se... Falou, rapaz? Rapaz, ninguém falou. Rapaz, esqueci. Enfim. Temos aqui a questão do motociclista. Primeira questão, gente. Diminui a velocidade. Tá? Tem buraco? Vou ficar desviando? Não, é melhor você levantar-se um pouco do banco. Vai desviar? Se for possível, sim, mas fica atento, porque como motociclistas, quando a gente desvia de um buraco, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que olhar. Primeira coisa que eu tenho que olhar, para onde é? Retrovisor? Retrovisor. Olhou para o retrovisor, para fazer qualquer manobra, olhou para o retrovisor, não viu o veículo, aí para você conseguir fazer essa manobra, você vai ter que sinalizar a sua intenção. É isso? Tem que sinalizar a sua intenção. Então não é assim, ficar fazendo a manobra para poder sair do buraco. Verifica se tem algum veículo atrás de você, sinaliza a mudança de direção e daí então certifica-se que está tudo seguro e faz a mudança de direção. Eu não recomendo, uma coisa que é ruim, tanto para a motocicleta e para os veículos, é se desviar de buraco. Professor, é um absurdo você falar isso, eu vou quebrar meu carro? Não. Diminui a velocidade e passa de acordo com a segurança daquela via. Se aquela via tem muito buraco, você vai ter que passar muito devagar. Vocês concordam comigo? Concordam? Ou a gente tem que passar rápido e sair desviando de todos os buracos? O que seria ruim do desvio do buraco? O problema de desviar do buraco é se acostumar com isso. Tá? Você desvia hoje, desvia amanhã, desvia toda hora, desvia. Uma hora, seu corpo vai desviar do buraco, não você. E vai vir um veículo de frente. Quem vai desviar é o seu corpo. Vai ver o buraco, no susto você desvia, como motocicleta ou como veículo. Professor, será que isso pode acontecer? Eu, por exemplo, eu socorri uma senhora que infelizmente veio a óbito e ela desviou de um buraco. Por quê? Porque a gente percebeu a cena, tinha frenagem antes do buraco, tinha buraco na pista e ela perdeu o controle e bateu com um
bateu com a árvore próximo à via ali, infelizmente. E foi socorrida, mas acabou vindo a óbito. Qual a lição, gente? Se a gente automatiza todas as nossas ações no volante, envolve automatismo. Ai, vou ter aqui. Envolve automatismo. Se você tem uma pista irregular, faça a passagem dessa pista irregular de forma a reduzir a velocidade. Se você se acostuma a desviar, vai ter uma hora que você não vai se dar conta de que você foi para a contramão para desviar do buraco e vem outro veículo. Tá? E seu corpo é que vai fazer. Quando a gente se acostuma, o corpo é que faz. Bem, quem tem motocicleta aqui? Eu. Quem aqui tem motocicleta e pilota? Jusilene. Eu também. Eu também tenho. Normeide, Edneia. Quem mais? Eu. José Moacir, beleza. Hoje mesmo deu uma pilotada numa. Isaac deu a pilotada em uma hoje, boa. Bom, vocês que são motociclistas, que têm motocicleta, vamos fazer um teste. Espero que amanhã ninguém se machuque, mas vamos fazer um teste. Só se vocês seguirem direitinho a recomendação, ninguém se machucará, tá bom? Qual a recomendação? Quem que anda de bicicleta aqui? Quem de vocês anda de bicicleta? Eu também ando. Eu ando com os dois. Anda com os dois? Boa, boa. Então vamos lá. Quem anda de bicicleta, me diga uma coisa, você está indo aqui em linha reta. Precisa entrar à esquerda. Preste atenção nas suas duas mãos em cima do guidão. Qual movimento que as suas mãos têm que fazer para poder entrar à esquerda? Segurar firme. Virar o guidão. Segurar firme. Virar o guidão para que lado? Para a esquerda. Para o lado que vai entrar. Para o lado que vai entrar. Boa, boa. Para o lado que vai entrar, para a esquerda. Como que eu giro o guidão para o lado que eu vou entrar? Meu braço. Como é que meu braço funciona? Porque não é como volante, né? Como é que o meu braço faz? Eu puxo o braço esquerdo. Uma mão encurta e a outra longa. Pronto. Isso aí, Vanessa. Uma encurta e a outra alonga. Não é assim? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu também nunca tinha prestado atenção nisso, mas presta atenção. Então, vamos lá. Eu quero entrar à esquerda, giro o guidão para a esquerda. Como é que eu giro o guidão para a esquerda? Puxo uma mão e empurro a outra. Não é assim que eu faço? Não é assim? É mesmo. É mesmo, eu não tinha lembrado, mas é assim. Beleza. Isso na bicicleta. Na bicicleta, nós pilotamos ali até 20 km por hora, 25, 30. Se passar de 30 km, você não vai mais poder fazer isso para entrar à esquerda. Não vai mais poder fazer isso. Se você fizer isso que você fez agora, encurtar o braço esquerdo e esticar o direito, você vai para a direita. Não entra mais para a esquerda. Peraí, vamos organizar nossa mente. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Existe um movimento chamado movimento contra-esterço. É um movimento que nós fazemos na motocicleta e na bicicleta. Tá certo? Será que José passou mal, meu Deus? José? Ah, tá bem. Tomei um susto, pensei que desmaiou. Descansando o pescoço. Foi mal, José. José, essa posição aí, José, é cansativa mesmo. Bota o celular mais para cima assim, é verdade. Não, mas eu fiquei assustado aqui, não digo desmaiou, pronto. Mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, movimento contra-esterço. O que é isso? Toda vez que você passa de 30 km por hora, passou de 30 km por hora na bicicleta ou na motocicleta, não é o movimento que você vai fazer, não é mais um movimento a favor do esterço. Professor, o que é esterço?
Esterçar a direção ou esterçar o guidão é girar o guidão, girar a direção. É a mesma coisa, tá? Só que, quando você esterçar para a esquerda depois de 30 quilômetros, a sua motocicleta vai entrar para a direita. Certo? Vocês precisam saber disso, para que vocês façam esse movimento de forma consciente. Quando você fazer isso, que a roda apontar para o lado esquerdo, a motocicleta, depois de 30 quilômetros, vai para o lado direito. Por que eu tenho que saber isso? Você está pilotando e aparece um cavalo, um animal, lá ele, um animal, um cavalo ou um cachorro. Você quer sair do cachorro. Automaticamente, você vai olhar para o lado onde você vai fugir. Primeiro você toma um susto, olha para onde está um lado vazio. Você vê que o acostamento não tem nenhum carro. Só que na contramão vem carro. Tem um animal na pista, tem um carro no lado esquerdo e tem o acostamento vazio. Que movimento você deveria fazer nas suas mãos para você conseguir ir para o acostamento? Claro, primeiro você vai frear a sua motocicleta e depois você vai desviar. Mas qual movimento você vai fazer para ir para o acostamento? Pense direitinho. Tendo em vista o contra-esterço. Você vai esterçar o guidão para a esquerda ou para a direita, que é o mesmo lugar que você quer ir? Tendo em vista o contra-esterço. Vocês entenderam aqui. O animal está na minha frente. No caso, nesse contra aí, tem que fazer o contrário. Se você for para a direita, você vira para a esquerda. Muito bem. E é isso mesmo. Vocês que têm motocicleta vão fazer o teste em velocidade de 40 km, mas bem lentinho. Bem lentinho. Dá um leve toque para um lado, leve toque para o outro e faz o slide slow depois de 40 km. E vocês vão perceber que o movimento é oposto. É importante saber disso para desvio de obstáculo em situações de emergência. Tá bom? É muito importante. Desvio de obstáculo em situação de emergência. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós estávamos observando ainda agora. Mas não, deixa eu ver se tem aqui. Não. Vamos lá. Isso acontece, gente, porque quando nós movimentamos o guidão para o lado contrário, a motocicleta em velocidade é como se ela desse uma queda. Tá? Você gira para um lado, ela, opa, eu vou para o outro. Você bota o guidão e eu quero ir para a direita, rapaz. Ela vai, cai para eu quero ir para a esquerda, ela cai para a direita e você acaba fazendo a curva à direita ou vai para a direita. Quem tem motocicleta faz esse teste. Quem não tem, no dia da sua prova no Detran, você vai trabalhar em cima do esterço e do contra-esterço, que é o slide slow. Na autoescola, os meninos vão ensinar para vocês a fazer o slide slow nos cones e vocês vão verificar que quando estiver em velocidade, o movimento vai ser diferente. Quando estiver em baixa velocidade, até 20 km, o movimento é igual ao da bicicleta. Passou de 20 km, o movimento que você fizer é contra. Eu quero entrar à esquerda. Tá, então vai esterçar o guidão levemente para a direita, quando passa de 30 km. Quem tem motocicleta, amanhã vai dar uma testada nisso, fazer levemente o slide slow e vai perceber. Tá bom? E professor? Oi. Vamos andar de bicicleta cargueira, já andou? Oi? Já andou de bicicleta cargueira? Não. Nunca andei, não. A gente vira para um lado, tá virando igual estranho, assim. E vai para o outro? E a frente dela ainda tá fazendo então pode ser a mesma coisa, então. É igual andar com moto dessas motos grandes, essas Kawasaki. É Kawasaki, é? Kawasaki, é verdade. Você vira ela para um lado e a carenagem ainda tá lá para frente. Assim, é muito mais. É isso mesmo, verdade. Eu já apanhei para andar naquela ali, na hora de virar. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Bom,
Vamos para o nosso teste do dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se os senhores teriam coragem de agir como esse senhor aqui, que agiu de uma forma tranquila e calma. Vamos lá. Último vídeo que vamos ver. Ação. Bem, olha a reação no traço. Aqui. Não estou compartilhando minha tela. Desculpa, vou compartilhar. Vamos analisar esse vídeo agora. Pergunta depois de vocês observarem o vídeo é: o que os senhores fariam diante dessa circunstância? O que os senhores fariam diante dessa circunstância? Essa é a pergunta básica. Depois de analisar o vídeo. Deixa o vídeo carregar. Yeah, take a video! Get the fuck out! You just tried to rear-end me and my fucking wife, bitch! Look what you did to my fucking car! I hope you have insurance, motherfucker! Get the fuck out of your truck! I'm gonna beat your fucking ass! Get the fuck out, bitch! Get the fuck out, you pussy! You're probably a fucking phone too, huh? Get the fuck out! You fucking bitch-ass pose, motherfucker! Get the fuck out of your truck! Get the fuck out, you pussy-ass bitch! Let's go! Get out! Get out of your truck! Get out of your truck so I can beat your fucking ass! Get out of your truck, bitch! Let's go! Come on! What? Wanna go? Come on! Let's go! Let's go! Take a fucking video! Take a fucking video, cunt! You fucking whore, bitch cunt! Let's go! Come on! Get the fuck out! Get the fuck out! Let's go! Let's fucking go, bitch! That's right, you're a fucking scared-ass bitch! Get the fuck out of your truck! You scared-ass bitch, motherfucker! Get out! Come on, let's go! Get out! Get out of your truck! Get out of your fucking truck! Come on, get out! I don't give a fuck! I don't give a fuck! Get out of your truck, bitch! Let's go! Let's go! Get out of your truck! Bem, sem querer, vocês passaram e fecharam uma pessoa, não sinalizou, fez uma ultrapassagem e não percebeu e acabou fechando o carro. O veículo para na sua frente, fechando a sua passagem, e um cara
controlado desce, batendo, chutando seu carro dessa forma. Você, como reagiria? Meto na mão, na cara dele. Oxê! É sério? Olha a violência. Fica tranquilo, né? Fico de Fica boa. tranquilo. E aí, gente, vai. Não, na verdade... É complicado. É complicado isso aí, né? Meu amigo falou aí, mas é capaz que a reação da pessoa seja essa, né? O que vocês fariam, gente? O que vocês fariam? Pegariam um facão no fundo do carro, um pedaço de pau, andaria com um pedaço de pau no carro? Tentava respirar 3 vezes e manter a calma. Respira 3 vezes e manter a calma? É isso? Ah, isso aí Igual esse homem aí. Hã? Ligar o som do carro. É o que devemos fazer, né? Mas nunca faremos isso. Assim. Não faz, não? É difícil, viu, professor? Rapaz, Falar difícil. é fácil, né? Na hora. Isso é verdade. É difícil, mas não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. Verdade. Né? É impossível? Impossível não é não, né? Não. Vocês já passaram por... Rapaz, hoje eu consigo ter um controle melhor emocionalmente. Mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu tentaria me controlar, obviamente, né? Eu já passei por situações estressantes que eu consegui manter o controle, não é fácil, não é nada fácil. Isso tem que treinar também, é algo que a gente precisa treinar muito, porque hoje tem pessoas presas, mortas e sofrendo porque perderam o autocontrole. Sofrendo, uma mãe que estava brigando com o marido na Flórida, jogou o recém-nascido no chão, matou-se, porque transtornada, perdeu o controle e jogou a criança no chão, estava no colo dela. A criança morreu. Vai levar esse peso todo na vida dela de ter matado o filho pela perca do autocontrole. Na cadeia tem pessoas, provavelmente pessoas honestas, pessoas boas, e que perderam o controle e agrediram e chegaram a matar alguém. Enfim, não é uma situação fácil, e como também tem pessoas mortas porque perderam o controle. Então, a palavra-chave para essa circunstância aí, no trânsito, significa o quê? Qual a palavra-chave? Não é nem paciência. Manter o controle. Manter a calma. Manter o controle. Se controlar, isso não é fácil. Nesse caso desse homem aí, ele não se controlou, não é isso? Mas ele não se controlou. Porém, existem situações em que esse mesmo que está aí gritando, batendo, chutando, poderia estar morto, como o que está dentro poderia sair e também causar aí alguma coisa do tipo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, para resumir isso aqui, vamos observar um outro vídeo, da violência do trânsito. A gente sabe que a violência está muito grande, né? Deixa eu ver aqui. Bom, rapaz. Você segue vendo minha tela? Continua, gente, vendo minha tela? Continuamos, sim. Beleza. Então pronto, é isso que eu quero. A gente vai abrir um vídeo aqui, rapidinho, deixa eu ver. Ok. Eu vou deixar de compartilhar primeiro, porque ele fica lento. Eu já percebi que ele fica lento. Eu abro o vídeo agora e nós vemos, tá? E aí nós vemos juntos. Isso aconteceu, acho que não foi em Salvador não, mas isso aconteceu aqui no Brasil. Não sei se foi em São Paulo
O que eu vou compartilhar agora, acho que foi em São Paulo, mas acho que ele fala aqui o local. Dá para ver aí agora, não dá? Vai aparecer rapidinho que tá carregando. Pronto, tá carregando, viu? Bom, aí já é... Porque assim, às vezes a gente fala de acidentes e tudo mais, mas tem que lembrar que tem também a violência no trânsito, tá, gente? Além do acidente, ainda tem a violência no trânsito. E aí é que entra a condição adversa de trânsito. O trânsito é aquela mistura de pessoas, veículos e animais ali naquele mesmo local, de vários veículos, várias pessoas, de personalidades distintas, de pensamentos que você não sabe, a gente não faz nem ideia qual é, nem como estão, mas isso pode trazer problema, tá? E aí um simples toque no carro do fundo do veículo da outra pessoa pode não causar nada no carro, mas isso pode levar à briga e posteriormente à morte, né? E à agressão. Vamos ouvir aqui, observaremos agora o vídeo. Estou tentando abrir ele aqui, esse vídeo é curto, rapidinho, 4 minutos. Abre e voltamos. Aqui, ok. Vai ficar assim, rodando. Dá um pause aqui, não? Pode congelar a imagem, por favor. Isso. Vem pra mim nessa câmera, se você puder botar a imagem aqui, tudo bem. Eu vira e mexe, eu vivo falando, gente. Meu Deus do céu, rapaz. Não é internet, eu não sei, às vezes acontece isso. Vou tirar do modo tela cheia, porque muitas vezes com o modo tela cheia ele buga, né? Então, aqui. Vou mandar esse vídeo no grupo e depois vocês dão uma assistidazinha, tá? Depois vocês assistem. Eu vou mandar, é um vídeo de violento, né? A pessoa acaba morrendo porque foi peito. Você já viu esse vídeo aqui, essa reportagem? Ah, então pronto. Ótimo, então. Agora apareceu. Bom, vamos assistir, então. Apareceu aqui, agora vamos. Gente, muito cuidado com o trânsito. Não é só de acidente, não. Olha isso aqui. 2 carros, 2 caminhonetes. Você vê que elas vêm nesse sentido. Esse rapaz aqui, o lá na esquerda, ó, ele fecha o outro. Por quê? Porque pouco antes tinha acontecido, um tinha fechado o outro. O rapaz queria seguir a vida dele. Ora, tá tudo bem com o meu carro, tá tudo bem com o seu, vida que segue. Aquele motorista da parte de cima, ele quis tirar satisfação. E aconteceu da pior maneira possível. Altinho, pode dar play, eu quero que o Brasil acompanhe. Ele desce com o bastão, ó. Isso. Tome, aí com o bastão aí. Amanda Campos, direto da redação. Eu não sabia que era a redação agora, é ela que vai trazer os detalhes desse caso, é isso? Amanda Campos, então tá. Não sabia. Bom dia pra você, bem-vindo ao primeiro Impacto de sexta-feira. A gente vive falando aqui, né, Amanda? Perigo da pessoa reagir de maneira violenta no trânsito. O cara desceu todo brabo, todo macho, achando que era o maioral, com o bastão, falou, agora eu vou ensinar uma lição pra esse cara. E terminou mal pra ele, né, Amanda? Péssimo, né?
E pra quê? Pra que tanta violência, né, Darlison? Muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente no Primeiro Impacto. As imagens são impressionantes, como você já adiantou. Começou um pouquinho antes, um fechou o outro, um acelerou, o outro acabou parando. Mas, como você já adiantou, esse homem que estava no outro veículo seguiu a vida, enquanto que o carro dirigido pela vítima, por essa pessoa que seria a vítima, alguns segundos depois, fechou o motorista, saiu com um taco de beisebol para dar ali nos vidros do outro veículo. O que ele não imaginava é que este motorista estava armado, Darlison. E aí, a gente, infelizmente, precisa mostrar essas imagens para o nosso telespectador. A vítima fatal deste grande desentendido, deste ato de violência impensado, foi o Carlos Misael Clemente Rosário, 36 anos de idade. Lembrando que momentos depois do registro dessas imagens, o condutor deste veículo, que foi mais uma vez fechado pelo carro que estava sendo conduzido pela vítima, se apresentou na delegacia com um advogado. Ele já prestou depoimento, saiu pela porta da frente porque a Polícia Civil entendeu que, na verdade, ali essa ação violenta começou, na verdade, com o homem que seria, minutos depois, vítima de tudo isso, uma vítima fatal. Esse caso foi registrado em Porto Rico. Pois é, Amanda, é por isso que eu sempre disse em Porto Rico, vamos lá. E aí, gente, como é que a gente pode comentar essa situação aí do taco de beisebol? O que é que vocês puderam entender aí? Que exemplo a gente pode estar levando para o nosso dia a dia do trânsito aí? Que é melhor não dar uma tapa nele mais não, é melhor ficar no carro quietinho. É verdade, é verdade, é verdade. É melhor dar uma de covarde, né? Sem ser. Melhor parecer covarde do que ficar morto. É, verdade. Bom, é uma circunstância que a gente está vendo cada dia mais comum. Você pega um taco de beisebol, o cara pega um facão. Você pega um facão, o cara pega uma espada. Você pega uma espada, o cara pega um 38, você pega o 38, o cara pega uma pistola, você pega uma pistola, o cara pega uma 12, você pega uma... Enfim, não tem fim essa guerra. Então é melhor não se reservar, é melhor a gente manter a paz sempre. Eu encostei no fundo do carro de um rapaz, posto de combustível, porque eu não calculei bem, não calculei a velocidade, não calculei a distância, e aí no posto de combustível só deu um toque assim no fundo dele, o carro fez assim, ó. Ai, que sono, viu, velho? O carro fez assim, ó. Ui. Aí o carro deu uma balançada. Nessa balançada que o carro deu, o cara desceu, meu irmão, pense na situação. O cara desceu nervoso, querendo bater em todo mundo, matar todo mundo, me xingando todo, não sei o que. Eu aí desci do carro com as mãos já lá para cima, já paz, entendeu? Paz. Calma, meu senhor, calma, desculpa, foi sem querer, já foi lá o prejuízo, para ver se rolou o prejuízo. Meu senhor, desculpa. Ele, desculpa, rapaz, ele lá, pi, e sua pi, que é a sua pi. Rapaz, claro que o coração começa a acelerar, as mãos ficam frias, os pés ficam gelados, e aí você começa a ficar com raiva por dentro e vai se controlando. Senhor, me perdoa, foi sem querer, começa a ficar ofegante. Senhor, me perdoa, senhor. Respire segura, me perdoa, foi sem querer, senhor, foi sem querer. E ele toma ele falar, e você olha para o queixo do cara e diz, rapaz, bonitinho, eu vou dar uma no queixo dele que ele vai cair longe. E aí depois, não, senhor, me desculpe. E ele foi começando a baixar o tom da voz. Que nada, rapaz, presta atenção, rapaz, que não sei o que. Eu digo, tá bom, senhor, hoje eu sei. Não teve nada no seu veículo, graças a Deus, no meu também não teve. Foi no pino-bola, que é o que a gente deixa no fundo para fazer o reboque, né? De outros veículos. E aí, fui conversando, ele... Depois ele, não sei o que, foi baixando na crista e foi embora. E depois eu entrei no carro, tremendo todo por dentro, que você não consegue nem dormir direito. Você diz, por que eu não matei aquele filho da... Olha,
Por que eu não dei olha na cara daquele, olha, e você vai para casa morrendo de raiva. Por que você não olha na cara daquele, olha? Você chega tremendo, doido para descontar a raiva de alguém, mas passou. Todo mundo está bem, eu estou bem, ele está bem. E por incrível que pareça, depois eu vi esse senhor em outros lugares e aí a gente foi se cumprimentando e se tornou amigo, entre aspas, né? Um fechado e o outro aberto para ele. Não é isso que a gente não vai deixar os dois olhos abertos, né? Um fechado e outro aberto. Nada de dar as costas, viu, Jonathan? Se der as costas, fica ligado, que é para não tomar Lá ele. Enfim, é uma questão muito difícil manter o autocontrole. É muito difícil. Mas o autocontrole é uma coisa de exercício diário, começa dentro de casa. Por exemplo, você tem um filho de 2, 3 anos de idade. O menino vai, quebra aquele seu vinho, quebra aquele seu copo que você comprou caro, ou a sua Smart TV de 50 e 90 mil polegadas, de não sei quantas polegadas, o menino vai e quebra. Você olha aquela tragédia no chão quebrada, olha para um menino, fica tremendo toda, e qual a vontade que dá naquela hora de fazer o quê com o bichinho? Arrancar o pescoço. Pois. Não é essa a vontade que dá? Dá umas peias. Não é isso? Mas o correto seria arrancar o pescoço do desgraçadinho? Não faz? A gente não faz, né? A gente não faz, a gente fica ali segurando. Aqui eu tenho uma pinta, menino, que dá trabalho. Dá trabalho. Sai da minha frente! Saia da minha frente para eu não te matar agora! Assim? Saia para eu não te matar. Bem, isso é autocontrole, né? Tem que respirar, tem que sair da cena, tem que baixar a cabeça, respirar fundo. Existe uma respiração chamada respiração diafragmática, que é aquela que você segura a respiração. Não solta, não, segura. Eu Todo já dia eu faço isso. Todo dia? Misericórdia. Tem quantos, então? Aí, No trabalho. No trabalho. No trabalho, minha filha, é o lugar que a gente mais faz, cheio de cobra, né? Tem muita cobra lá, não? Ai, meu pai, cascavel, tudo. Aí trabalha lá. Olha, é o que o pessoal come o lanche, seu lanche você deixa lá na... Como é? Porque esse estresse... Me explica. Isso não. Eu vou depois, quando não estiver gravando a aula, eu vou lhe ensinar um negócio legal. Você vai comprar uma... na verdade, é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Quando a pessoa está com, por exemplo, está 3 dias sem ir no banheiro, aí tem que comprar um probiótico. Compra um probiótico, um líquidozinho, um laxantezinho. Que é em gota, o laxante é em gota. E aí você leva um refrigerantezinho, leva um bolo. Agora bota umas 10 gotinhas de laxante. Não faz mal nenhum. Vai limpar o intestino, mas você se sentir bem. Nunca mais ele vai comer. Ai, meu pai. Aí você dá para aquela pessoa que você gosta no trabalho. Toma aí, meu filho, um pedaço de bolo, tome-lhe laxante para dentro. E aí você espera na porta do banheiro para sentir o gosto. Quando ele estiver entrando, você, opa, fez efeito rápido, certo? Muito bem. É uma questão que a gente fica só nas vontades mesmo. As vontades vêm, entendeu? Vontade de fazer coisa ruim, matar, arrancar o pescoço, meter o tapa na cara. Vem. O trânsito é isso. Mas tem que se controlar. Porque se você não se controlar, o especialista diz o seguinte: você ficar com raiva de um, ficar com raiva de outro porque ele fechou, chega lá na frente tem um outro que ele fecha também, sabe o que acontece? Você está tomando um copo de veneno toda hora com isso. Por quê? O estresse aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, deixa você depressivo, deixa você com transtorno afetivo bipolar, você pode ter cardiopatias lá no futuro, tudo por causa desses estresses. Joga uma Globo FM, uma musicazinha tranquila,
fica na paz de Jah. Um perturbou, respira fundo, vai-te embora, carniça. Outro perturbou, fez alguma bobagemzinha, ou então a pessoa achou que você fez, levanta a mão assim e diz, opa, desculpa, dá um legal, pô, foi mal, entendeu? Levanta a mão, não é para dar banana não, que isso dá morte. E não é para mostrar o outro dedo não, que também dá morte. Dá vontade? Dá vontade. Não vai atrás de carro nenhum não, pelo amor de Deus. Eu vou tirar para tu ouvir. Não vai atrás de carro nenhum não. Ah, o carro me fechou, eu vou atrás. Fazer o quê? Você vai atrás, beleza. Vai atrás do cara, mas vai fazer o quê atrás do cara? Pegar de pau. Vai atrás com pedaço de pau? Ainda mais uns que não tem nenhuma pedra para arrumar para dar tempo de correr. Não dá tempo de correr. Não, eu já imagino na minha cabeça que eu estou no Afeganistão. Todos os condutores têm uma metralhadora na mão. Na minha cabeça é isso. É o Afeganistão, meu irmão. O trânsito é guerra. É guerra. Todo condutor tem uma metralhadora na mão. Então, muita cautela. Se é uma pessoa de bem, não tem arma, não tem nada. E mesmo que tivesse arma, tem que ter autocontrole. Certo? Porque senão, se você não tiver autocontrole, você pode ser vítima ou, infelizmente, vir aí a cometer um crime e ter que responder por isso, tá bom? Bom, sobre direção defensiva, a gente analisou alguns pontos importantes hoje. Vimos sobre a força centrífuga, que é a força que leva o veículo para fora da pista quando você está na curva em velocidade. Chamamos de força como é o nome? Centrífuga. Vimos também a importância de dirigir com baixa velocidade quando está chovendo. Por causa de quê? Por causa de quê quando está chovendo? O que tem? O atrito que tem no carro. Do vento também, mas tem uma palavrazinha que cai na nossa prova. Como é o nome dela? Aquaplanagem. Aquaplanagem, muito bem. O que seria a aquaplanagem? O que é a aquaplanagem? Peraí. O que é que tem que estar em contato com o solo? O que é que tem que estar em contato com o solo do carro? O pneu. Quando tem atrito no pneu. Isso. Quando o pneu não toca no solo. Beleza. fica na aquaplanagem. Quando o pneu não toca no solo ou perde o atrito com o solo, é aquaplanagem. Vimos também a importância da gente manter o autodomínio diante de situações estressantes, em diversas situações. Também observamos a questão das vias, o perigo que existe escondido dentro de diversas vias que vocês podem estar circulando aí, e falamos um pouquinho do contraesteço. Na verdade, em suma, a direção defensiva é muito simples, muito tranquila a prova de direção defensiva, tá bom? Amanhã nós vamos estar abordando outros pontos. Que pontos a gente vai abordar, professor? Trânsito com o condutor, passageiro e carga. A condição adversa relacionada a condutor, passageiro e carga. E vamos também relembrar o psicoteste que você fez. Vamos ver se vocês realmente não são meio coisa da cabeça, né? Não são doidos. Não, é porque para vocês não me processar, pô, eu fico com medo. Mas você falou para ver se vocês não são doidos. Tá bom? Professor. Oi. Ô, professor. Oi. Nas questões da prova, a gente tem que acertar 30 questões, é? Não, vocês precisam acertar 28, quase 30, né? 28 de 40. Então, em suma, são 40 questões, vocês podem errar 12 e tem que acertar 28. As questões de direção defensiva foram muito fáceis, vocês vão ver. Oi. Esses dias o cara estava falando para mim que tinha que acertar 29, que acertou 28 e não passou. Eu falei, rapaz, você está enganado, não? Não, tá doido mesmo. É porque, às vezes, acontece do simulado do saque digital, vocês acertarem 28, 29 e ele dizer que está inapto. Mas isso é um bug do simulado do saque do site. Na verdade, isso não vai acontecer lá no dia da sua prova. Se acertou 28 pontos, vai dizer que está apto. Se acertou 27,
está inapto. Claro, quero que todos vocês acertem, tá? Professor, não consegui passar na primeira prova. Não tem problema. Vocês vão poder remarcar 15 dias depois, certo? A remarcação é 15 dias depois. Usa esses 15 dias para dar mais uma estudada, trabalhar com o simulado, além das provas, além do conteúdo que vocês estão abordando aqui. É importante fazer os simulados, como eu já falei. Vocês já fizeram alguns simulados aqui, eu já vi, já verifiquei, muito bom. Acabei de fazer um aqui agora também, professor. Acertei 36 de 40 do saque. Boa, Adriel, 36 de 40, parabéns. Aí parabéns. Tá bom. O que eu quero é que vocês me mandem depois, ó, professor, passei. Ó, hoje mesmo, aluna, professor, tirei 90% lá na prova do Detran. Parabéns, parabéns. Mas calei a boca para depois não vir com aquela conversa de caixa de bombom que eu tô puro. Acabei prometendo. Eu fiquei na minha de, pô, legal, aí. Parabéns, bati só para mim, vazei. Vazei, né? Porque assim, a gente vive assim, né? Nós seres humanos vivemos a gente vive de acordo com a dopamina, né? Você sabe que nosso corpo, as glândulas comandam o nosso corpo também. Por exemplo, quando terminar aqui a aula, alguns de vocês vão pegar o celular e vai para os vídeos curtos no YouTube, ou os vídeos curtos no Instagram, ou os vídeos curtos no TikTok. Esses vídeos fazem a gente dar risada, faz a gente ficar indignado, faz a gente... Enfim, esses vídeos trazem um certo prazer momentâneo. De alguma forma, um prazer momentâneo. E os vídeos, as plataformas selecionam os vídeos de acordo com o que você gosta. Se você gosta de pegadinha, bota pegadinha. Se você gosta de dança, bota dança. Comida, enfim, vai selecionado de acordo com o que você gosta. E cada vez que você vê um vídeo curto desse, libera dopamina. Aí daqui a pouco, tem que ver outro vídeo. Continuar vendo dopamina. Outro vídeo. E fica viciado naquilo. Dá um vício desgraçado aquele negócio. É um vício desgraçado. Esses vídeos curtos. E por isso que eu digo para vocês que eu vou dar uma caixa de bombom se vocês passarem. Porque a gente vive de recompensa. Então, se vocês passarem, eu vou dar uma caixa de bombom. Entendeu? Porque aí vocês já vão ficar estimulados a fazer Esqueça as caixas passadas que ia ganhar. Esqueça tudo. Ei, não vale não. No tempo de furar o pé. Onde vai furar o pé, menino? Olha, tá me ameaçando. Isso é ameaça. Oi, a gente falou disso agora. Ai. Você pegou. Muito bem. Gente, conteúdo de hoje é abordado com sucesso, certo? Hoje foi o único dia que a gente terminou mais cedinho, né? Aí tá bom, né? Terminou mais cedo, graças a Deus. Pode jogar isso. Muito bem. Estão liberados, tá? Deixa em segundo plano